Mas, para tanto, no dia de hoje, nesta noite, eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre o conhecimento que a gente tem de Deus, ou melhor, o conhecimento que você tem de Deus, tá? Vou deixar. Que conhecimento você tem de Deus, ou o quanto você tem buscado conhecer a Deus. Isso é uma necessidade de todo cristão. Isso deve ser um hábito saudável que cada um de nós temos que desenvolver. Para tanto, abra aí sua Bíblia, ou celulares, né? Lá em Oséias capítulo 6. Oséias. Tem na Bíblia, no Antigo Testamento. Quem achou Daniel pode passar algumas páginas. Quem chegou em Joel pode voltar algumas páginas. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo 6, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Muito lindo. Serúdia, sei não. A palavra em Oséias capítulo 6, capítulo 3, diz o seguinte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serúndia, que rega a terra. E minha voz é linda. Quem tem uma versão diferente? Que não seja essa João Ferreira. Quem usa NVI? Mari? Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Então, chuva serônia é o quê? São as primeiras chuvas que vêm trazendo vida como na primavera. Galera, seguinte. Primeira verdade que você precisa perceber hoje é a seguinte. Primeira delas, baixa o pé do banco. Muito bem. Agora a primeira verdade de verdade. Que cada vez que a gente conhece ou busca conhecer ao Senhor, ou busca cada vez mais ao Senhor, Ele vem até nós. Galera, cada vez que você buscar ao Senhor, Ele virá até você. Ele não fica brincando como o Tom e Jerry, por exemplo, e o Tom sempre fica tentando pegar o Jerry e o Jerry correndo. Deus é diferente, galera. Quando a gente vai até Ele, por paixão, por amor a cada um de nós, porque suas misericórdias se renovam a cada dia, Ele vem ao nosso encontro. E aí, quando Deus vem ao nosso encontro, Ele vem como uma chuva que vem refrescando a cada um de nós. Muitas vezes a gente tem esperado buscar ao Senhor enquanto estamos em desertos. Muitas vezes a gente só busca ao Senhor quando a gente está em desertos. Mas uma verdade que você precisa perceber hoje é que se você realmente buscar ao Senhor, Ele virá refrescar a tua vida. Ele virá e deixará com que a tua vida passe de deserto a um campo florido como o início de uma primavera. Só que a palavra de Deus diz que a gente deve se dedicar cada vez mais a buscar ao Senhor. E muitas vezes a gente tem
buscado todas as outras coisas, ou muitas vezes a gente tem também buscado nada. A gente tem vivido a vida de qualquer forma, sem ter um objetivo em que a gente se empenhe para cumpri-lo. Quando isso não é o que Deus propõe para cada um de nós. Abra aí sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 1. E eu queria pedir que qualquer movimentação que não fosse das páginas da Bíblia cessasse. Seja cartão ou qualquer outra coisa. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, reis de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Galera, existe a diferença entre conhecimento e sabedoria, popularmente falando. Alguém poderia descrever um e outro, o que seria discernimento e o que seria conhecimento e o que seria sabedoria? Um de cada vez, por favor. Conhecimento, galera, é aquilo que a gente pode adquirir através do estudo de determinada coisa. Conhecimento, muitas vezes, ele é adquirido através de diplomas ou através de livros e tal. Sabedoria, muitas vezes a gente vê uma pessoa que é analfabeta, nunca estudou na vida e que tem um feeling, que a gente chama, ou um time, uma ideia tão legal da vida, uma maneira de viver, ou uma maneira de falar as coisas, que muitas vezes ela não tem o conhecimento prático de determinada coisa, mas ela acaba sendo mais esperta do que a gente, muitas vezes. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, ou em algumas linguagens ele diz o princípio da sabedoria. Galera, temer a Deus, ou buscar a Deus, como a gente já viu, cada vez que a gente busca a Deus, Ele vem até a gente. E aí, quando a gente tem a ideia e, como princípio, a vontade de buscar a Deus, a vontade de temer a Deus, a vontade de entender a vontade de Deus, não sendo redundante, para as nossas vidas, cada vez mais a gente se desenvolve não só em sabedoria, como também em conhecimento. Porque através da palavra de Deus, a gente pode adquirir conhecimento sobre Jesus. A gente pode saber a cidade que ele nasceu, a gente pode saber quem é a mãe dele, quem foi o pai adotivo dele, quem eram os irmãos dele, em que é que ele trabalhava, quais cidades ele visitou. Mas isso vai trazer transformação para a sua vida? Não. Conhecimento sobre Jesus, ou seja, através apenas da letra, através apenas da leitura, isso não vai trazer, muitas vezes, mudança para a sua vida. Mas o que você precisa buscar, sim, é o temor ao Senhor, para que você possa obter de Deus a sabedoria para lidar com as coisas da vida. A sabedoria para saber discernir o certo e o errado. E muitas vezes saber discernir aquilo que é pecado daquilo que não é pecado. Muitas vezes a gente tem
pecado, muitas vezes a gente tem se afastado de Deus, muitas vezes a gente tem vivido uma vida que não foi aquela que Deus planejou para a gente. Primeiro, porque não temos o conhecimento. E também porque não vivemos a sabedoria de Deus. No versículo 2 do Provérbios, capítulo 1, Salomão deixa bem claro que, uma vez que entendamos os provérbios que ele vai proferir aqui, através da iluminação do Espírito Santo, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Galera, muitas vezes a gente tem uma noção errada ou confusa do que significa disciplina. Muitas vezes a gente utiliza o termo disciplina quando a gente pensa na correção ou quando a gente pensa na punição por determinada coisa. Fulano está em disciplina porque pecou. Você vai receber uma disciplina porque você errou determinada coisa. Quando a palavra de Deus, nesse verso especificamente, ela quer dizer para a gente que disciplina é o ato ou a capacidade de autocontrole que você precisa ter. Galera, para a gente buscar a Deus, a gente tem que ter a capacidade de se controlar. Você tem que ter a capacidade de controlar suas emoções. Você tem que ter a capacidade de controlar os seus ânimos, controlar até o seu temperamento. Porque muitas vezes quem somos ou o que fazemos atrapalha a ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus não tem agido mais na tua vida, ou você não tem sido cheio cada vez mais do Espírito Santo, porque você mesmo tem servido de entrave para aquilo que Deus quer fazer, ou para aquilo que Deus pode fazer em você. Então, ter disciplina, sabe? Acordar às 5:30 da manhã, ler a Bíblia, misericórdia. Nem eu consigo mais fazer isso. Mas não importa, galera. Não importa o horário. O que importa é que a gente tenha a disciplina de, pelo menos uma vez ao dia, a gente parar para ler a Bíblia. A gente parar para conhecer fatos que vão nos ajudar a vencer batalhas mais à frente. Ter essa disciplina é necessidade para cada um de nós. Sem essa disciplina, sem esse conhecimento básico, né, das matérias que falam sobre Jesus Cristo, sobre os profetas, sobre o crescimento da igreja, sobre a ação do Espírito Santo, a Bíblia diz que a gente vai ser levado como um moinho de folhas secas. E qualquer vento que bate, leva para um lado, leva para o outro. E aí muitas vezes vocês têm sido assim. Muitas vezes a gente entra em parafuso, a gente fica perturbado com as coisas, quando é um negócio tão simples, que se a gente fizesse o básico, o beabá de todo cristão, que era conhecer a palavra de Deus, buscar cada vez mais a Deus e ter Deus buscando a cada um de nós, a gente evitaria tanta besteira que muitas vezes vocês têm praticado na vida de vocês. E tem caído em pecado, galera. Tem caído em pecado por besteira, por falta de conhecimento, por falta de buscar a Deus. Cada vez que a gente buscar a Deus, Deus vai vir ao nosso encontro. Eu queria que você tivesse essa imagem. Cada vez que você desse um passo em direção a Deus, Deus daria um passo em direção a você. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só que cada vez que a gente dá um passo em direção a Deus, é porque a gente reconheceu a nossa falha. É porque a gente reconheceu a nossa pequenez. E apesar de sermos pecadores, Deus vai dar um passo em direção a cada um de nós. Deus vai dar um passo em direção a cada um de vocês. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Cara, é simples. Se liga como é simples. Você para, você reconhece o seu pecado e você diz: Deus, eu peço perdão pelo meu pecado. E Deus, eu quero estar mais perto do Senhor. Alguém acha isso difícil aqui? É simples, não? O Evangelho é algo muito simples. Não precisa fazer seminário, não precisa de vários livros e teologias.
mas a gente só precisa dar o primeiro passo em direção ao nosso Deus. E aí cada passo que a gente vai dando, Ele também vai dando em nossa direção, e a gente vai se aproximando, e aí sim o Espírito Santo vai ter a possibilidade e vai ter a capacidade de chegar junto da gente e dizer, só brincando, tá? Bicho, corta aqui esse negocinho. Ou então pintei o cabelo assim pro lado de lá. Porque o Espírito Santo, ele vai ter a capacidade de, estando perto, perceber quais são as coisas que em nós precisam ser mudadas. Quais são as coisas que em vocês precisam ser mudadas. Só interessa, galera, a Deus e a nós as nossas falhas. E Ele é especialista em pegar cada um de nós e, percebendo aquilo que a gente precisa mudar, Ele chegar em nós e mudar. Ele quer fazer isso. Só que tem um ditado que diz o seguinte: de longe encanta e de perto se vocês não sabiam, passem a conhecer. Há um ditado, principalmente quando a gente fala de garotas, ou as garotas falam da gente, é que de longe encanta e aí a gente vai chegando perto e acaba se espantando. Então, Deus, Ele não gosta de fazer ou de tratar cada um de nós na distância que eu estou tendo longe. Mas Ele gosta de tratar perto. Ele gosta de chegar junto. Ele gosta de estar ao lado da gente. Aí Ele tem a possibilidade de ver todas as tuas mazelas. E aí sim, você vai ter a capacidade de ser mudado através do Espírito Santo. Mas para isso, é necessário você buscar chegar junto a Deus. E sim, conhecendo aquilo que Deus tem para a vida da gente, compreender as palavras que dão entendimento, como diz aqui o final do verso 2. Viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Um paralelo com esse versículo no Novo Testamento, a Bíblia vai falar sobre os frutos ou o fruto do Espírito. E depois dela denominar cada um deles, ela fala que contra essas coisas não há lei. Contra o amor, contra a bondade, contra a paciência, contra o domínio próprio. Contra isso não há nada ou ninguém que fale contra. Você já viu alguém que você deu um tapa na cara e ela dizer assim, dê de novo? Não tem. Mas se tem alguém que você chega e dá R$1.000, ela vai dizer, dê de novo, não é? Quando você chega para alguém e faz um carinho, aquela pessoa vai querer de novo. Então, contra aquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, na sua vida, e que a gente passa a demonstrar aos outros, não tem ninguém que vá falar o contrário. Pelo contrário, todos vão querer dizer, faça de novo, porque serão coisas boas. Verso 5 diz, se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento encontrará orientação. O temor do Senhor, galera, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Mas, enquanto o princípio, ou seja, início, ele não é o fim. Buscar conhecer a Deus e ter temor a Deus, ele é só o início do conhecimento. Ele é só o início da sabedoria. Traduzindo, tecla SAP. Pastor, eu já me converti. Isso é o início. Existe todo um desenvolvimento que você, a partir desse início, desse princípio, precisa buscar ter. Precisa buscar viver. Não é só se converter, tá salvo, acabou. Não. A partir daí começa toda uma caminhada, não mais longe
de Deus ou do Espírito Santo, mas agora lado a lado com Ele, vivendo as verdades que Ele quer viver, buscando cada vez mais, diz o versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é isso? A busca todos os dias. Enquanto princípio, galera, não acabou. A vida cristã, ela fica cada vez melhor. Só depende de você. A vida com Cristo, o andar com Jesus, o ter a Cristo como amigo melhor, como aquele que anda ao nosso lado, como aquele que nos mostra o caminho das pedras em que devemos passar pelo rio, sem que a gente caia, sem que escorregue, sem que quebre a perna, é cada vez melhor à medida em que a gente busca conhecer a Deus no nosso dia a dia. Então, primeira verdade para a noite de hoje é que cada vez que você busca e dá um passo em direção a Deus, o que é que Deus faz? Dá um passo em direção a gente. E que o temor ao Senhor é o princípio, mas não é o fim. Ou seja, cada um de vocês tem que procurar desenvolver cada vez mais a fé que Deus colocou no seu coração. Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus? Se um dia você já tomou essa decisão e fez isso, você deve continuar a buscar. Sabe por quê, galera? Para finalizar, eu sempre gosto de usar a expressão, e vou morrer usando, que a vida cristã é como subir uma escada rolante que está descendo. E cada vez que a gente dá um passo, a escada quer descer e a gente tentando subir. E à medida do tempo que a gente vai tentando subir, a gente vai se cansando, que a gente para descansar, o que é que acontece? A gente retrocede todo o caminho que a gente voltou. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que apesar de vários anos de crente, ainda tem crente tomando leitinho, uma madeirinha na boca, os bichinhos, tão pequenininho. Por quê? Porque não buscou conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, galera, você mesmo adolescente, mesmo com pouca idade, você pode sim, como o apóstolo também recomenda, como a Bíblia nos diz, ser exemplos no amor, na fé, na palavra, no procedimento. Porque à medida que a gente busca cada vez mais se chegar a Deus, que Deus vai se chegando a gente, aí sim a gente vai adquirindo conhecimento suficiente e a gente vai crescendo em graça e em sabedoria, diante de Deus e também dos homens, como diz a palavra do Senhor. Eu queria ler um texto aqui do livro O Mestre do Amor, de Augusto Cury, e ele faz algumas reflexões sobre Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência que não sabe. Vou repetir. A sabedoria inferior, ela é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Os verdadeiros sábios são os mais convictos de sua ignorância. Desconfiem das pessoas autossuficientes. O orgulho é um golpe contra a lucidez, um atentado contra a inteligência. A palavra de Deus diz que Deus se opõe aos orgulhosos. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Na sabedoria inferior há diplomas, na superior ninguém se diploma. Não há mestres
nem doutores. Todos são eternos aprendizes. Que tipo de sabedoria controla a sua vida? Você tem buscado muito conhecimento teórico ou você tem aprendido a viver a prática da vida cristã, a prática da vida através do Espírito Santo de Deus? Que tipo de sabedoria você tem buscado para a sua vida? A inferior ou a superior, ou seja, aquela que vem do alto? Uma sabedoria que vem de Deus direto para você, que faz com que crianças sejam verdadeiros profetas de Deus, que faz com que adolescentes possam sim ser agentes do Espírito Santo que transformam as realidades de suas vidas e como também a realidade da vida de outros. Eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos e pensasse e refletisse um pouco sobre a sua vida, sobre que tipo de sabedoria ou conhecimento você tem buscado. Se você tem buscado somente sabedoria humana, ou seja, aquilo que você aprende na escola, se você tem desprendido tempo demasiado no conhecimento teórico, ao invés de estar buscando o conhecimento que vem de Deus. Eu não queria que ninguém olhasse para mim, mas que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus nesse momento. Paizinho querido, na tua casa, nós entendemos que devemos buscar te conhecer. Entendemos que cada vez que a gente dá um passo em direção ao Senhor, o Senhor também dá um passo em nossa direção. Entendemos que, apesar de nossos erros, de nossos pecados, uma vez que a gente confessa ao Senhor o nosso pecado, o Senhor esquece desse pecado e libera perdão para nós. Então, Pai, nessa hora eu quero pedir ao Teu Espírito que habita em cada um destes, faça com que cada um se perdoe também. Pai, pecado confessado ao Senhor é pecado perdoado. Então, ó Deus, se aqui há alguém ainda preso em sua mente por pecados cometidos, que no nome de Jesus essas cadeias sejam quebradas nesta hora. Que o Teu Espírito, ó Pai, invada o seu coração e a sua mente, dando a plena convicção do Teu perdão, dando a plena convicção, ó Pai, que a comunhão com o Senhor foi restaurada. Pai, nós queremos buscar ao Senhor no nosso dia a dia. A gente quer Te conhecer, buscar Te conhecer, buscar Te conhecer. A gente não quer mais viver vidas de teoria, de conhecimento teórico sobre o Senhor, mas a gente quer a prática da vida santificada a Ti. A gente quer a prática da vida vivida no Teu Espírito. Então, Pai, no nome de Jesus, toma posse de nossas vidas. Pai, nós queremos declarar que morremos com Jesus para viver a vida dele aqui na terra. Deus, cada um desses adolescentes que aqui está, eu peço que o Teu Espírito visite e que faça, ó Pai, transformação de vida. Pai, se alguém aqui entrou que não Te conhece e que hoje percebeu que a vida com o Senhor é melhor, que possa ter a coragem de Te reconhecer como o Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nós oramos e nós Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Agora vocês são todos culpados.